O que eu quero fazer com os irmãos, rapidamente, eu quero contar a história de Jesus, sem pregar, apenas lendo alguns textos que estão nas Escrituras, que falam a respeito do Senhor Jesus, amém? Se vocês tiverem a versão Almeida, revista e atualizada, para mostrar aqui na frente, vai ser importante, porque os irmãos não vão ter tempo, a não ser aqueles que são muito rápidos de ir abrindo as Bíblias, mas é muito importante que vocês consigam me acompanhar na leitura que eu vou fazer. Vamos estar lendo bastante. Nós vamos estar prestando atenção no que a palavra de Deus diz a respeito de Jesus. Amém? Está bem aí, Silas? Também, Davi? A equipe está aí? Podem subir? Eu sei que tu acabou de sentar, que coisa, né? Mas é um bom exercício, vocês são jovens, sentar, levantar. Traz toda a equipe aqui, vocês vão ficar de pé aqui, ficar cansado junto comigo. Cadê os demais? O baterista, o violonista, quem estava cantando junto, fazendo back. Fiquem aqui comigo. Nós vamos estar abordando alguns pontos da vida de Jesus. A sua existência na eternidade passada, a sua encarnação, o seu ministério terreno, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, o seu retorno e a sua vitória. Certo? Estes são os pontos. Só que, como eu disse, eu não vou pregar sobre esses pontos, nós vamos ler. Então, vamos começar com a existência de Jesus na eternidade passada. No Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 3. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. No princípio, o Verbo já existia. E junto com o Pai e junto com o Espírito, ele criou todas as coisas, o mundo visível e o mundo invisível. Este é Jesus. Não é um ser criado, é o próprio Deus. Sua encarnação. Em João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Este que é eterno, que existiu desde sempre, que nunca foi limitado no tempo ou no espaço, criou o próprio tempo e o próprio espaço, de repente é inserido, invade o tempo e o espaço e nasce em carne. Um bebê. Dá para vocês imaginarem o Criador dos céus e da terra usando fraldas, precisando ser amamentado por uma mulher, criatura dele, totalmente indefeso, não porque ele foi obrigado, mas porque ele nos ama e quis. Ele quis fazer parte da humanidade, totalmente Deus, totalmente homem. E ele cresceu, passou pela adolescência, guris. As mesmas tentações, as mesmas dificuldades. Deus não o poupou de nada. Diz em Hebreus que ele experimentou todas as tentações e tribulações que nós experimentamos sem pecar. Não tem uma fase da vida que Jesus não experimentou e não conheceu. Vocês percebem que o nome do pai dele de repente desaparece? O pai dele está com ele até a adolescência, depois não se fala mais no pai dele. Por quê? De repente a gente vê a mãe e os irmãos seguindo Jesus por onde ele vai. Tu sabe quando isso acontece?
Quando o pai morre, então o filho mais velho, dentro da cultura hebraica, o filho mais velho se torna responsável pela família. Jesus sabe o que é perder um pai. Jesus sabe o que é ter que se responsabilizar por uma família, ainda jovenzinho. Eles eram pobres. Na sua dedicação no templo, quando um sacrifício tem que ser oferecido pelo o primogênito, os pais deram pombinhas, porque eles não tinham recursos. E diz na lei de Moisés, que aqueles que não têm recursos, que deem então 2 pombinhas em lugar de um cordeiro. Uma vez eu me ofendi quando eu ouvi um pastor dizer que Jesus era rico. Ele era um homem de dores, que sabe o que é sofrer. E ele aprendeu a obediência através das coisas que sofreu. Ninguém o obrigou, ele escolheu experimentar as dores e sofrimentos da humanidade para poder dizer para cada um de nós: eu sei, eu entendo. Jesus não é aquele que olha de longe e diz: eu te amo e eu te abençoo. Não, ele é aquele que olha de perto e diz: eu sei, porque eu já experimentei. Seu ministério terreno, Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Este é o ministério terreno de Jesus. Este não é o seu ministério redentivo. Ele poderia ter vindo à terra com 33 anos de idade e ido direto para a cruz. Não, ele veio, nasceu de uma mulher, fecundado pelo Espírito de Deus. Passou por todos os processos de crescimento e depois ele exerceu um ministério terreno. Por quê? Porque um dia ele teria um corpo coletivo, a sua igreja. E ele nos deixou um modelo de como nós devemos nos comportar para dar continuidade a seu ministério terreno até ele voltar. E o que nós temos aqui é uma planta, é um padrão para nós sabermos o que Deus espera do corpo de Cristo. Quando tu lê lá em Efésios, diz que ele é a cabeça sobre todas as coisas, sobre todo o nome. E para que ele seja a cabeça, Deus o deu o seu corpo, a igreja, que tem toda a sua plenitude. Então, quando nós lemos que Deus o ungiu com o Espírito Santo, porque ele se esvaziou da sua glória, ainda que continuando sendo Deus, ele se esvaziou de todo o seu poder, de toda a sua majestade, ainda que não da sua divindade, se tornou totalmente homem, logo totalmente dependendo do Espírito Santo. Se ele tivesse vencido Satanás como Deus, Satanás poderia sempre dizer por toda a eternidade: tu me venceu como meu Criador. Mas nunca o diabo vai poder dizer isso, porque Jesus o venceu como homem, apenas sem pecado. Como homem ele o venceu. Ele precisou ser batizado no Espírito Santo no dia do seu batismo, porque é depois que o Espírito veio sobre ele sem medida, que ele iniciou o seu ministério. Ele venceu Satanás no deserto como homem. E ele voltou então cheio do Espírito Santo. Ele se moveu em poder. Ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. É esta nossa missão, é este o nosso ministério, é ir por todo lugar fazendo o bem, curando os oprimidos do diabo, e isso significa salvando os perdidos, libertando os cativos e trazendo paz e alegria para os oprimidos. Este é o nosso chamado, este é o nosso ministério. Assim que Jesus é glorificado,
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Só a igreja pode fazer esta oração. E só a igreja pode cumprir esta oração. Jesus andou 33 anos aqui na terra para nos deixar um exemplo de como a igreja deve ser. Atos começa assim: o que Jesus começou a fazer. Reticências, porque Ele continua fazendo através da sua igreja, o seu corpo. Sua morte, na sexta-feira santa, dia da paixão, diz em Isaías 52, versículos 14, depois vamos pular para o capítulo 53, versículos 3 a 6. Então, primeiro, guris, quem está ali no computador, é Isaías 52, 14, depois pula para o 53, 3. Diz assim: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Irmãos, é assim que o machucaram. Ele apanhou tanto que ele ficou desfigurado. Imaginem vocês que quando os soldados do Sinédrio deram nele, depois os soldados romanos açoitaram ele, vocês precisam entender que estavam debaixo da influência de demônios. Jesus disse: é o momento das trevas. Jesus avisou: o príncipe deste mundo está vindo, ele não tem nada contra mim, mas este é o momento das trevas, a raiva, o ódio contra Jesus. Diz aqui o profeta, vendo no futuro, ele diz que Jesus apanhou tanto, antes mesmo de ir para a cruz, que ele se tornou um homem desfigurado, mais do que qualquer outro homem. Deus apenas não permitiu que quebrassem algum osso do seu corpo, porque estava profetizado que nenhum osso dele seria quebrado. Mas quem já viu a paixão de Cristo, como é difícil olhar aquela cena quando ele está sendo açoitado. Queridos, aquilo é muito forte. Quando ele está sendo crucificado, são cenas muito fortes. Mas eu acredito que foi muito pior. Eu acredito que todo o corpo dele estava inchado. Seus olhos fechados, de tão inchados, de tantas pancadas. Pulando agora para o capítulo 53, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Um dia eu fui atrás no original, fui lá para o hebraico, fui para uma série de comentários, para ver por que ele fala em enfermidades e depois ele fala em dores, pois parece que são sinônimos. Toda enfermidade traz alguma forma de dor, não é? Só que daí eu fui ver que a palavra aqui no hebraico, usada para dor, é uma palavra específica, que fala da dor da alma. É uma dor emocional e não uma dor física. Então, não somente ele tomou as nossas enfermidades físicas, ele tomou as nossas enfermidades da alma. Por isso que eu e a Leide temos tido o prazer de ver, vez após vez, pessoas que foram abusadas na infância, pessoas que foram maltratadas, pessoas que passaram por traumas terríveis, serem tocadas pelo Espírito de Deus e completamente restauradas, porque ele tomou na cruz as dores da nossa alma. Não importa o que tu passou, o tipo de criação que tu teve,
As dificuldades, os abusos, os maus tratos, as injustiças, não importa o tipo de trauma, as perdas, eu digo para vocês, tudo isso ele levou na cruz. Então, quando pregado lá, não era só a dor física que ele sentia, de todas as enfermidades. Eu li uma vez um artigo que todas as enfermidades existentes podem ser catalogadas em 39 grupos. E Jesus foi açoitado 39 vezes, a famosa 40 menos 1. Ele tomou todas as enfermidades, literalmente, queridos, ao ponto dele se tornar um homem deformado enquanto pendurado naquela cruz. Mas aí tem um aspecto que a gente não enxerga, que é o que ele estava sofrendo na sua alma, quando ele diz assim: eu estou angustiado até a morte. Não são palavras figuradas, aqui é o Deus eterno, feito homem, dizendo: eu estou atormentado até a morte, e ele começa a suar gotas de sangue. Alguém pode pensar porque ele estava com medo de morrer, certamente ele estava com medo de morrer, mas quantos mártires vieram depois dele e não suaram gotas de sangue? Quantos mártires vieram depois dele e não disseram: a minha alma está angustiada até a morte? Queridos, o que ele estava sentindo um pouquinho antes da cruz e durante a cruz era a dor e o sofrimento de toda a humanidade. Ele já tinha tido essa experiência quando ele foi ressuscitar Lázaro. Ele sabia que ele ia ressuscitá-lo. Ele disse: eu vou ficar aqui aguardando até que ele morra, porque isso é para a glória de Deus. E ele vai, e ele está indo lá para ressuscitá-lo. No entanto, tem um momento que ele chora, porque ele ouve o povo dizendo: se ele estivesse aqui, ele não teria morrido. E vocês já se perguntaram por que Jesus chorou, se ele sabia que ia ressuscitar Lázaro? Eu vou dizer, irmãos, eu creio que ele chorou, porque ele estava vendo a dor que o pecado trouxe sobre a sua criação. E ele chorou por causa da dor. A dor que Maria estava sentindo, a dor que Marta estava sentindo, a dor que os parentes e amigos estavam sentindo por ver Lázaro atrás daquela pedra já 4 dias. Mesmo ele sabendo que iria ressuscitá-lo, ele sabia, ele experimentou a dor, a angústia que nós sentimos. E isso só se intensificou em Getsemane, e se intensificou na cruz. Entendeu? É uma desonra para o que Jesus pagou na cruz, nós aceitarmos doenças, sejam essas doenças do corpo ou da alma. É uma desonra pelo preço que ele pagou na cruz, queridos. É uma ofensa. Sempre que eu fico doente, é uma ofensa. Essa doença é uma ofensa para aquilo que meu Jesus fez na cruz. Sempre que minha alma fica angustiada, perturbada, oprimida, é uma ofensa. Eu fico com raiva de mim mesmo, eu fico com raiva do diabo. Digo, isso é uma ofensa em razão daquilo que ele fez por mim. Então eu brigo contra a doença e eu brigo contra a angústia, porque ele levou esta doença, portanto eu não preciso levá-la. Ele levou esta angústia, então eu não preciso carregá-la. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eu estou olhando um seriado, eu gosto de olhar seriados, está cada vez mais difícil de olhar seriados e filmes, mas eu sempre estou procurando um que dá para olhar, que não está ofendendo Jesus, através das cenas ou palavras. Então eu estou olhando Super-Homem e Lois. Tem algumas cenas que
que ocorrem em 2 ou 3 capítulos, onde pessoas diferentes dizem assim: eu tenho um grande vazio dentro de mim. Eu achei incrível colocarem isso num filme de ficção. É uma filha que diz para sua irmã: eu tenho um grande vazio dentro de mim. Depois é um pai dizendo para sua filha: eu tenho, filha, um grande vazio dentro de mim que eu não sei como preencher. Dá vontade de parar o filme, entrar lá dentro e dizer: eu sei o que pode resolver este vazio. Eu sei. Ele se chama Jesus. O que nós carregamos, o privilégio que nós temos. Todos nós como ovelhas desgarradas, mas Ele tomou as iniquidades de nós todos. E Ele diz: venham, há um aprisco muito grande e todos cabem dentro. Ninguém mais precisa andar solto por aí. E eu os levarei a águas tranquilas e onde há pastos verdejantes. Queridos, é isso que nós carregamos. É isso que nós temos a oferecer. Não é uma denominação, não é uma igreja, não é uma religião. É o Filho do Deus Altíssimo, que se fez homem porque nos ama, que se limitou no tempo e no espaço porque nos ama, que sofreu as nossas enfermidades porque nos ama, que sofreu as nossas dores porque nos ama, que passou pela nossa pobreza e pelas nossas lutas e pelas nossas perdas porque nos ama, que morreu na cruz pelos nossos pecados, e num determinado momento Ele foi surpreendido, porque Ele disse para os discípulos: todos vocês vão me deixar, mas tudo bem, o meu Pai está comigo. E uma coisa que talvez ele até soubesse, mas não imaginava como seria. Tem um momento que ele está na cruz, debaixo de todo esse sofrimento, e de repente o Pai se afasta dele. Porque essa é a consequência do pecado, meus irmãos. Um lugar onde Deus não está, isto é o inferno. Lembrando que Deus é a luz, Deus é amor, Deus é paz, Deus é vida. Onde Ele não está, não há amor, não há luz, não há paz, não há vida. Só angústia, só trevas, só morte, só desespero. A escuridão é a ausência da luz. E tem um momento que Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? O desespero da sua alma, o desespero agora do seu espírito, porque o Pai não estava mais lá. Ele experimentou antes de qualquer homem, porque vocês sabem, né? O inferno, o lago de fogo está vazio, não tem ninguém lá. Os primeiros que serão colocados lá é o anticristo e o falso profeta. Existe um lugar chamado Hades, é onde os mortos vão sem Jesus, eles vão para o Hades. É um lugar de espera para o grande julgamento do trono branco. O lago de fogo está vazio, mas teve um que visitou o lago de fogo, irmãos. Antes de Jesus descer até o Hades, ele visitou o lago de fogo, ele visitou este lugar onde Deus não está. E aquele que viveu toda a eternidade ao lado do Pai, ao lado do Espírito, em perfeita comunhão, de repente experimenta a total e absoluta solidão. No momento mais difícil da vida de qualquer ser humano, ele fica totalmente só, ao ponto do céu escurecer. Esse é o nosso Jesus, para que nenhum de nós tenhamos que experimentar. É a versão terrena da cruz. Já passei do horário. Posso ir mais um pouquinho, Luiz Henrique? Ou tu quer que eu pare aqui? Se tu quiser que eu pare aqui, eu vou chorar, cara. Ele não ressuscitou ainda. Eu quero mostrar para vocês essa versão terrena, eu quero mostrar para vocês a versão celestial. Tá bom?
Vamos ver a versão celestial do que estava acontecendo aqui na terra. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 5, versículos 1 a 14. É aqui que vocês vão entrar. Podem pegar seus instrumentos, porque vai ter um momento, vocês vão saber quando Davi, e eu não quero uma música suave, eu quero uma música de triunfo. Já vão pensando, vão conversando entre aí. De repente aquela de vitória que vocês cantaram, a penúltima que vocês cantaram, aquela quando tu veio aqui, cantem essa, tá? Eu vou fazer assim para vocês saberem. E daí todos nós vamos ficar de pé e nós vamos cantar. Ouçam. Aqui é João. João, ele é convidado pelo Espírito de Deus a subir a um lugar onde tempo e espaço não existe. Ele é elevado à eternidade, onde passado, presente e futuro se confundem. Então ele vê a volta de Jesus, ele vê o início da tribulação, ele vê os dias dele com as 7 igrejas da Ásia, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, porque ele está num lugar na eternidade, onde o tempo não existe. Então ele vê também o momento da cruz. Então escutem como ele descreve esta experiência. Ele começa vendo Jesus ascendido, Jesus ressuscitado. Ele diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Meus irmãos, o que ele está vendo nesse momento é o passado, é antes da cruz. Não havia ninguém nos céus ou na terra digno para abrir aquele livro que estava nas mãos de Deus. Muitos teólogos têm tentado explicar que livro é este. Eu não sei, eu não vou tentar. Eu só sei que era um livro muito importante. É um livro que contém talvez o futuro de toda a eternidade. Esse livro está nas mãos de Deus, mas não há ninguém digno de abrir este livro e desatar os seus selos, nem nos céus, nem na terra. Portanto, o que João está vendo é algo que é anterior à cruz. Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, fiquem de pé por favor, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aqui, meus irmãos, é o momento da cruz. Aqui é o momento que Deus o deixa totalmente só. Aqui é o momento que os céus olham para a terra e diz: chegou a hora. Tem alguém com a autoridade, com a glória, com o poder, com a honra, digno de louvor, para pegar os livros e abrir os selos. Existe alguém, ele tem um nome, ele salvou a humanidade, ele salvou a criação. Existe alguém que é digno de tomar os livros da mão de Deus, de abrir os selos. Existe alguém e ele se chama Jesus. Não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes
E entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Um cordeiro como tendo sido morto. Ele está vendo Jesus na cruz. Ele está vendo Jesus sofrendo e morrendo por mim e por ti. É Jesus. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Aqui é a ressurreição. Ele vive, ele não ficou morto. 3 dias no túmulo, no 3º dia ele ressuscitou. A morte não pôde detê-lo, o diabo não pôde segurá-lo, o pecado não pôde acabar com ele. Ele levantou, ele ressuscitou. Ele pega o livro da mão do Pai e ele diz: eu venci, está consumado. Eu venci, está consumado. A morte está vencida, o diabo está vencido, o pecado está vencido, toda dor, todo sofrimento, toda lágrima está apagado, porque ele venceu. Ele venceu. Ele é digno de abrir o livro, de desatar os selos. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheios de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, guris, um novo cântico. Vencerá o seu grande amor. A morte onde está, o rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado. Onde está o rei ressuscitou, já vencerá seu grande amor. A morte onde está, o rei ressuscitou, ele venceu para ser a terra. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá
seu grande amor. A morte onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, e pra sempre exaltado é, e pra sempre adorado é, e pra sempre ele vive, ressuscitou. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu estás vivo, tu reinas, tu és o nosso rei, o Cordeiro Santo de Deus. Aleluia, ele vive.